Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu gostaria muito que esse nosso papo chegasse ao máximo de pessoas que votaram credulamente no presidente da República, que acreditaram que ele de fato ia fazer alguma coisa de positiva para o nosso país. Tem muita gente assim que vem aqui para o nosso portal, acha que a gente está torcendo contra, quando de fato nós estamos fazendo análises e críticas do que está acontecendo no nosso país, e aquilo que está acontecendo no país é uma coisa muito grave. Uma coisa sem precedentes em todas as áreas. E eu gostaria que essas pessoas já ficassem avisadas desde já que algumas semanas mais à frente elas vão pagar mais caro na gasolina, mais caro no álcool, no óleo diesel, no gás de cozinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o dólar está batendo recorde de valorização em relação ao real. Então, se as políticas da Petrobras, as políticas energéticas do nosso país estão atreladas ao interesse internacional, a moedas internacionais, ou dólar especificamente, é claro que isso vai aumentar aqui no nosso país. Não é por outra razão que o presidente já está sendo apelidado de o Bolsocaro. O Bolsocaro no óleo, o Bolsocaro no milho, o Bolsocaro no arroz, o Bolsocaro no feijão, o Bolsocaro na carne. Está tudo muito caro. E o combustível mais caro ainda. Se você está chegando agora no nosso portal, antes que eu me esqueça, se inscreva, dê o clique no cantinho, ajude a gente a chegar a outras pessoas. O nosso portal é um dos que mais recebe joinhas por vídeos, isso é muito legal, e muitos comentários também. E muita gente que assiste, que acaba se esquecendo de se inscrever, é legal dar o clique para se inscrever agora. E mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, nós aqui fazemos uma luta que está crescendo no sentido de informarmos ao máximo de pessoas no nosso país o que é que está acontecendo. Porque se nós dependermos da grande mídia, a grande mídia está atrelada. E quando eu falo grande mídia, são todas as redes de televisão e os grandes jornais de maior circulação no país. E fazem todos parte de uma elite econômica e eles têm um comportamento de classe social. Eles zelam pelos interesses da sua superclasse social, vamos dizer assim. E aí você pode achar meio estranho, mas eu quero chamar algumas situações aqui como relevantes no meio desse nosso papo aqui. Muita gente está ganhando dinheiro aqui no nosso país com o desgoverno que nós temos. Nem todo mundo acaba perdendo alguma coisa quando um país está sofrendo, está sendo destruído. No Chile, com toda a destruição dos seus direitos sociais, a venda das suas empresas, na época da ditadura Pinochet, alguns grupos ganharam muito dinheiro. Grupos financeiros nacionais, grupos financeiros internacionais, empresas de mineração internacionais, muita gente se deu bem com o Chile. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa, não é por outra razão que tem Paulo Guedes lá comandando a política econômica do nosso país. As pessoas que votaram em Bolsonaro, elas, pelo menos, elas estão sendo chamadas a refletir sobre aquela frase de campanha de Bolsonaro que dizia que se assumia como uma pessoa absolutamente ignorante na economia e queria colocar alguém que entendesse do assunto para cuidar dos nossos interesses econômicos. O que fez Bolsonaro, então? Ele passou a governar a área política, vamos dizer assim, e a área econômica foi entregue para um grupo de gangsters. Só posso chamar essa turma de gangsters, gente. Não dá para a gente aliviar na nomenclatura. E não pensem vocês que o Paulo Guedes, se ele tomar conhecimento disso, de um programa como o nosso, que ele venha se ofender. Ele declarou que não se ofende, ele não sai do cargo de jeito nenhum. Enquanto ele estiver fazendo o que ele está fazendo, ele vai continuar ali. O que é um traço de uma pessoa que tem um comportamento psicopático. Eu acho que vocês devem se lembrar muito do Eduardo Cunha, lá no impeachment da ex-presidente Dilma, que ele era xingado de tudo quanto é nome. De ladrão, de gangster, de chefe de organização criminosa, de corrupto, e ele ficava ali reto. Não perdia o foco. Ele queria ali ajudar a derrubar a ex-presidente. E Paulo Guedes está ali para cumprir uma missão de ajudar a desmantelar o Estado brasileiro para que grupos privados possam ganhar muito dinheiro com saúde, com educação, com saneamento básico, com exploração de petróleo, com aposentadoria, aonde ele puder fazer aquilo que foi feito no Chile e que agora está sendo revertido depois de muita luta do povo chileno nos últimos meses, né? Ele vai fazer aqui no nosso país. Então a gente tem que procurar conscientizar essas pessoas. Eu vejo muita gente inocente no meio dessa história e é importante que ela saiba o que está acontecendo. Dentre esses grupos que ganham dinheiro com patifes no poder, a gente tem muita gente nas bolsas. A Comissão de Valores Imobiliários, CVM,
ela está investigando como é que se deu o vazamento de uma informação que fez com que muita gente, quer dizer, um pequeno grupo de acionistas na Bolsa de Valores ganhasse dinheiro com a desvalorização da Petrobras. Estavam presentes nessa reunião lá no Palácio do Planalto com o Bolsonaro o Paulo Guedes e seus auxiliares. Quem são os seus auxiliares? Os militares que o Bolsonaro levou para dentro do governo. Estavam nessa reunião o Bento Albuquerque, ex-militar, o Paulo Guedes, o seu chefe, né? Tarcísio de Freitas, outro ex-militar, ou eu não sei se saiu, se deixou de sair, enfim. Luiz Eduardo Ramos, outro também egresso do Exército, general. O Walter Braga, outro general egresso do Exército. E Augusto Heleno, da Segurança Institucional, também outro militar, né? Então tá aí uma tarefa para o general Heleno, o homem da desinteligência, porque se tem uma coisa nesse governo que nós não temos é inteligência. O homem que anda sumido, depois que ele cantou a musiquinha Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um, né? Se referindo aos deputados do Centrão, ele deve explicações. Quem é que vazou essa informação? Quem é que foi o dedo duro? Quem é que pegou a informação privilegiada para levar essa informação para a Bolsa de Valores, para corretoras, para alguns grupos ganharem milhões de reais com a desvalorização da Petrobras, com o comportamento do presidente da República. Então, gente, tem muita gente no meio desse cassino, muita gente ganhando dinheiro. E o que está acontecendo hoje no Brasil provoca algumas interrogações. Eu vejo muitos analistas, muitas pessoas nos canais do YouTube, né, colocando essa pergunta: por que é que o povo brasileiro não reage? Por que não há nenhuma reação? Por que nós estamos assistindo esse genocídio no nosso país e não estamos fazendo nada? Não é bem assim. O que acontece é que não tem como a sociedade se manifestar se ela não está sendo devidamente informada. Nós estamos sendo distraídos, nós estamos sendo mal informados, nós estamos tendo o nosso foco de análise jogado para o outro lado. E, gente, nada disso que está acontecendo no Brasil é fruto do acaso. Essa reunião aí do Bolsonaro no dia 18, com esses generais e o Paulo Guedes, guardadas as devidas proporções, faz parte de um tipo de reunião que se conecta com outras reuniões de grupos de elites econômicas aqui no nosso país, né? É bom lembrar que essa gente se comunica, eles têm uma consciência de classe. Para a classe deles, dos super endinheirados, tudo. Para o povo escravizado, nada. Quanto mais eles puderem extrair do povo, eles vão fazer isso. Isso explica por que na época da escravidão nós tínhamos pessoas que se reuniam também. Por que na época do apartheid na África do Sul haviam pessoas que se reuniam para tratar do futuro daquelas pessoas. Tem um filme, gente, muito dramático, assim, um filme revelador, é um filme inglês chamado Conspiracy. Ele fala de uma conspiração ou de uma conferência que aconteceu numa cidade chamada de Wannsee, periferia de Berlim, em 1942, onde o alto comando do Estado alemão se reuniu para estruturar o extermínio de judeus. Gente, é um negócio muito dramático porque esse extermínio não se deu ao acaso. Isso foi programado, isso foi engendrado, isso foi organizado. Teve uma logística nessa história. Eles pensavam como é que eles sequestravam as pessoas, como eles pegavam os bens dessas pessoas, como eles separavam essas pessoas, o transporte dessas pessoas, o acondicionamento e o assassinato dessas pessoas e depois o desaparecimento dos seus corpos ou incineramento dos seus corpos. Para eliminar uma população gigantesca de mais de 6 milhões de judeus, evidentemente uma coisa dessa não se daria sem nenhum tipo de organização. Eu estou citando aqui uma situação bem dramática, gente, e a gente pode conferir isso em vários documentários, né? Quando a gente pega aqui o filme A Lista de Schindler, o meu velho pai, já falecido, ele foi assistir esse filme com meu irmão, né? E no meio do filme ele levantou, ele não aguentava mais de ver na cara dele o que aconteceu, e ele me falava muito como é que o povo alemão ele ficou tão amortecido diante do que estava acontecendo. E eu dizia para o meu pai, era informação, o povo alemão tinha uma noção que podia estar acontecendo alguma coisa. Mas se eles soubessem exatamente o que estava acontecendo, evidentemente haveria algum tipo de reação. Se nós tivéssemos os meios de comunicação que nós temos hoje aqui no Brasil, tratando da pandemia como eles tratam,
Na Alemanha, naquela época, eles iam falar do drama, olha, hoje tantas pessoas foram sequestradas, isso é uma coisa que deixa a gente muito triste, muito chateado. Olha, pessoas foram jogadas dentro de um vagão, foram transportadas em condições subhumanas, tantas pessoas morreram hoje. Eles iam ficar fazendo esse tipo de matéria, entrevistando um ou outro que perdeu um parente, e não citaria o nome de Hitler. É isso que está acontecendo aqui no nosso país. O Bolsonaro, para os grandes meios de comunicação, ele não tem responsabilidade. Isso é passado de uma forma muito subliminar, não é colocado de uma forma direta. O Brasil tem um governante, o governante precisava unir a nação para o combate à pandemia, e o governante que nós temos aqui, sistematicamente, ele sabota todas as instituições, todas as medidas sanitárias. Isso não é confrontado, isso não é colocado de uma forma bem simples para o povo entender. Olha, está acontecendo isso porque o teu presidente está fazendo aquilo. Olha, está morrendo gente aqui porque está fazendo esse tipo de falta àquilo que o presidente está fazendo. O Bolsonaro declarou hoje que a imprensa está fazendo muito alarde, a imprensa faz muita comoção, né? Ele ainda acha que a imprensa está fazendo muita comoção. Gente, se todas as pessoas que perderam um parente na Covid, ao invés de enterrarem seus parentes, levassem lá para a porta da mansão do Flávio Bolsonaro, levassem lá para a porta do Palácio do Planalto, para a porta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos donos dos meios de comunicação, dos deputados federais do Centrão, eu tenho certeza que as pessoas, diante de uma situação trágica na sua frente, elas pensariam de um outro modo. E o Bolsonaro não estaria falando besteira, dizendo que está tendo algum tipo de exagero no meio dessa cobertura. O que está sendo feito é muito pelo contrário. A sociedade não está sendo sensibilizada. Bom, nesse filme aqui, A Lista de Schindler, gente, tem essa frase aqui muito legal, né? É um pensamento judaico. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E a gente poderia dizer que o Bolsonaro aqui, um homem que ajuda a matar uma pessoa, ela ajuda a matar o mundo inteiro, né? Então muitas coisas explicam por que a sociedade brasileira está amortecida. Eu digo para vocês da cobertura dos meios de comunicação que eles não citam o Bolsonaro, eles não fazem uma vinculação direta, eles não pegam imagens da live do Bolsonaro, eles não pegam as falas do Bolsonaro para botar o Bolsonaro como o responsável principal dessa situação que está acontecendo no Brasil. E daí a gente não tem condições para ter impeachment, porque fica uma coisa, é um fenômeno, né? As pessoas estão morrendo por conta do vírus. O Pazuello no Jornal da Globo de ontem, 40 minutos, não foi citado. O ministro da Saúde. Como é que pode isso? Não termos responsáveis, termos só as vítimas, termos a estrutura do Holocausto acontecendo no Brasil e as pessoas não se mobilizarem por conta disso. 1.724 pessoas mortas, isso era para estar na capa de todos os jornais. O único jornal que colocou isso na capa, mas não colocou o número de uma forma muito aberta, foi o Estado de São Paulo. Os outros jornais, tratando de assuntos da Bolsa de Valores, o assunto ficou... O assunto morticínio no nosso país ficou em segundo plano. Enquanto isso, o assalto vai se dando e a gente vai vendo os psicopatas ainda desfilando, né, tocando violino enquanto o Titanic está descendo. O Guedes, gente, como psicopata que eu disse a vocês, né, ele não se incomoda. Ele disse aqui que o Brasil poderia virar uma Venezuela. Então ele fez uma bravata dizendo que tinha que pegar dividendos da Petrobras para criar programas sociais. É mentira, porque ele não vai bancar esse tipo de ideia de jeito nenhum. Mas isso que ele está desejando ou indicando para ser tomado de atitude aqui pelo governo brasileiro é que o governo da Venezuela fez. A Venezuela pegou ativos da principal empresa deles lá de petróleo e criou programas sociais. Então, se estava falando tanto sobre a Venezuela, e esse pessoal distorce muito, né, o que está acontecendo na Venezuela, que nós sabemos das informações que vêm de lá para cá, vem por esse mesmo tipo de mídia que manipula muito, porque, gente, vocês aqui do nosso portal, vocês já sabem, né? Ninguém está preocupado, o governo americano, os governos europeus, ninguém está preocupado com direitos humanos na Venezuela, com o sistema político da Venezuela. Eles querem roubar o petróleo da Venezuela, como eles fizeram na Líbia, como eles fizeram no Iraque, como eles fizeram com o gás do Afeganistão. É assim que eles fazem. Quando eles querem dominar uma nação, eles criam um foco de terrorismo, ou um problema de direitos humanos, ou uma campanha anticorrupção. Destituem os governos e se assenhoram
das reservas e das riquezas desse país. Aqui no Brasil nós estamos vivendo um processo de destruição da nossa estrutura nacional, da nossa soberania. E infelizmente nós temos lacaios que eram das Forças Armadas e que agora estão sendo office boys de uma pessoa como Paulo Guedes, uma pessoa que não se comove, não se incomoda em ser chamado de psicopata, de vigarista, de bandido, não se incomoda. Ele só se incomoda se o Bolsonaro o retirar do governo. Bolsonaro está refém porque, como nós falamos na abertura do nosso papo aqui, né, é um ignorante, confesso, é um apedeuta, confesso, que entregou o nosso país para um grupo de gangsters e agora não sabe mais como é que ele gerencia essa questão. Gente, eu fico por aqui, desculpem a veemência, avisem lá para o teu amigo bolsonarista que a gasolina, o óleo diesel, a comida no supermercado, a carne, todos os preços no Brasil estão subindo. E não é obra do acaso, não. Tem muita gente mancomunada com essa história no nosso país. Um abraço, até o próximo vídeo.